Rapaz, surpresa total, tá? Nessa quarta-feira. E eu não tô falando do meu cenário um pouquinho mais aberto, vou utilizar mais essa câmera aqui às vezes, vou ser obrigado a organizar um pouquinho mais o estúdio, né? Não deixar uma sacola aqui, né? Mas enfim, vamos organizar um pouquinho aqui também. Não tô falando disso daqui não, tá? Do estúdio com a câmera um pouco mais aberta. Eu tô falando dos resultados de Cruzeiro e Corinthians. E das transmissões também dos campeonatos da Conmebol, a Libertadores e a Sul-Americana. Roda a vinheta, nessa quinta tem Fluminense e Vasco, mas agora tem giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor pra dar aquela moral pra gente, beleza? A gente abre falando de Cruzeiro e Corinthians. Simplesmente o Cruzeiro, que creio eu era o mais favorito nessa semifinal, até mais do que o Fluminense em cima do Vasco, principalmente pelo momento, né, do Fluminense, o histórico e tal, isso acho que não entra em campo, mas a temporada entra e o fato de ser clássico entra, né? Então, apesar da temporada do Fluminense ser bem melhor do que a do Vasco, até do time do Fluminense ser melhor do que o do Vasco, o fato de ser um clássico obviamente pesa na situação. Vou falar mais disso no nosso pré-jogo, que já está lançado aqui no Raiz Tricolor também na manhã dessa quinta-feira. Agora, em Cruzeiro e Corinthians não tinha peso de clássico, tinha um olhar de um time que estando na sua... né, os dois times são extremamente tradicionais em Copa do Brasil, Cruzeiro e Corinthians estão entre os maiores campeões, mas a tabela do Campeonato Brasileiro, o ano, né, no geral, assim, do Cruzeiro, principalmente relacionado ao Campeonato Brasileiro, né, na Sula, os dois foram muito mal, diziam outra coisa. Não nos diziam que o Corinthians ia ganhar de 1-0, não. Abriu o placar cedo, Memphis Depay, né, fez o gol. Obviamente, a gente não tá falando aqui de um gol, né, que o Depay tenha um mérito absurdo, né, foi muito mais, me parece, um mérito de organização de jogada desde lá de trás com o Gustavo Henrique, passando ali pelo meio de campo. O próprio Depay dá um passe bonito no meio, mas o passe do Rodrigo Garro é a principal diferença para mim no lance do gol. E a raça do Yuri Alberto também, né, no cruzamento do Carrijo. O 1-0 da equipe do Corinthians provocou depois uma quantidade grande de ataques do Cruzeiro, era natural, equipe da casa, que vem num momento de relaxamento no Campeonato Brasileiro, é bem verdade, essa situação. O Cruzeiro já vem de um bom tempo no Brasileirão em que não consegue ter super resultados e agora vai para o jogo de volta precisando ganhar por 2 gols na Neoquímica Arena, cara. 2 gols de diferença, tá? E aí, assim, óbvio, por 1 gol de diferença, né, leva a partida para os pênaltis, mas se você pegar o Corinthians jogando em casa, em São Paulo, o Corinthians tem aí vou usar o recorte do Mundial, tá? Do Mundial para cá, só para recortar ali nesse segundo semestre, o Corinthians perdeu pro Red Bull Bragantino por 2-1, perdeu pro Bahia por 2-1, perdeu pro Flamengo por 2-1 e pro Ceará por 1-0. São as 4 derrotas ali nesse segundo semestre. Todas por 1 gol de diferença. Perdeu pro Fluminense por 2-0. Estamos falando do Fluminense Futebol Clube, o único time que ganhou por 2 gols de diferença da equipe do Corinthians na Neoquímica Arena. Se você pegar o ano inteiro, é porque o segundo semestre eles perderam mais. Se você pega o ano inteiro, eles têm 6 derrotas em 36 jogos na Neoquímica Arena, tá? Jogando em casa, o Corinthians jogou 36 vezes, e aqui está incluído Sula, que eles foram mal, como eu falei, Brasileirão, foi um Brasileirão médio, a própria Copa do Brasil e até o Campeonato Estadual, que é um campeonato difícil, né, o Campeonato Paulista. E eles só perderam 6, e lembrando, só em uma vez o Corinthians perdeu por um resultado que o eliminaria direto, e foi para o Fluminense, golaço do René naquele jogo. Se eu for buscando mais atrás, pegar até mesmo a temporada do ano passado, eles só perderam uma vez no ano passado também, por 2 gols de diferença, que foi pro Novo Horizontino, num jogo ainda em fevereiro. Se eu voltar em 2023, eu quero ver qual ano que eles perderam mais de uma vez. Em 2023, os caras perderam 5 vezes em casa só. Nossa, eu não lembrava disso, hein? Aí, vou parar em 23. Eles tomaram 5-1 do Bahia. Eu não lembrava desse 5-1, não. Acho que dá a dimensão da probabilidade que a gente tem nesse momento de não ir para BH
na final da Copa do Brasil se a gente passar, mas sim pro Corinthians. O Corinthians abriu vantagem e agora decide em casa. Vamos ver como é que vai ser esse Cruzeiro. Acho que a decepção deles de cair numa semifinal seria gigantesca para controlar, né? Já não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, que isso é bem importante aqui pra gente. A Conmebol acabou de anunciar, eu tinha gravado um vídeo há pouco tempo aqui atrás, aqui no Raiz Tricolor, falando sobre a Conmebol ter apurações, né, de mídias que estavam dizendo que a Libertadores iria para canal X, canal Y. E eram apurações. Agora a gente traz a informação. A Conmebol anunciou nesta quarta-feira, na noite dessa quarta-feira, as suas transmissões para 2027 e 2030. Então não estamos falando para Libertadores do ano que vem, tá? Libertadores do ano que vem segue do mesmo jeito. TV aberta na Globo, podendo passar o mesmo jogo na GTV no YouTube. E na TV paga se dividindo entre ESPN, que escolhe um jogo, depois a Paramount escolhe outro jogo, depois a ESPN escolhe outro, depois a Paramount escolhe outro, e vai indo assim direto. Então para 2026 ainda é dessa maneira a Libertadores, assim como a Sul-Americana é. SBT transmite em plataforma aberta, ou seja, TV aberta e no YouTube, e a ESPN e a Paramount se dividem ali nos jogos nos outros jogos, né, da Sul-Americana, nos jogos de TV paga. Agora mudou. A partir de 2027, ou seja, da Libertadores do ano que vem, o processo de transmissão, que inclusive mudou de última hora, tá? Teve mudanças ali de última hora, tem o seguinte: plataforma de TV aberta, Conmebol Libertadores, Globo. Plataforma de TV paga, né? Plataforma paga, pode ser streaming também, ESPN. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Libertadores não tem mais a Paramount Plus. Paramount Plus está fora da Libertadores, ok? De resto, segue a mesma coisa. A Globo tem os seus jogos e a ESPN, na teoria, a ESPN transmitiria tudo. Só que foi tentado que num vídeo da ESPN, eles colocaram o seguinte, um vídeo divulgado pela própria TV, né, pelo próprio canal deles, e chamou a atenção que a ESPN diz no seu vídeo que vai transmitir 238 jogos de Copa Libertadores e Sul-Americana, além de Recopa. Se você somar todos os jogos de Libertadores e Sul-Americana, que a ESPN também é a única plataforma paga que comprou a Sul-Americana, não dá 238. Dá 314. 155 de Libertadores, 157 de Sula, mais 2 da Recopa. Ou seja, isso indica que, e é uma indicação, vai ter jogo de Sul-Americana e Libertadores sem transmissão. Isso pode ser que aconteça, é algo que não vinha acontecendo nos últimos contratos, tá? E novamente, fazendo uma soma aqui, ó. A Recopa tá com a Globo, a ESPN pegou todas as plataformas de TV paga e a Paramount está fora. O que acontecia? A ESPN transmitia metade dos jogos e a Paramount a outra metade dos jogos. Por exemplo, pegando a Libertadores e a Sul-Americana como a conta ali. Agora a ESPN ficou com um pacote completo, pelo visto. E aí, esse negócio deles anunciarem 238 jogos pode significar tanto, que a Conmebol ainda vai vender um outro pacote, um pacote com jogos piores e sem, né, jogos muito grandes, ou com a possibilidade, né, de vender alguns jogos grandes, mas que também vão passar na ESPN, ou então que tá tudo na mão da ESPN e vai ter jogo sem transmissão aqui pro Brasil. E eu sei que você tá pensando que, pô, Gabriel, primeira fase da Sul-Americana tem Aurora e San José, tem Muxucuna e Orense e tal. Eu sei disso, tá? Eu sei disso. E beleza, por mais que eu acho que todo jogo, né, ter transmissão de todos os jogos seria essencial, mas ok. Mesmo que você tire toda essa primeira fase de Sul-Americana, que os brasileiros não participam, né, nem brasileiro nem argentino, e você ainda tirasse a primeira fase da Libertadores, que eu também acharia horrível, que também os brasileiros e argentinos não participam, você ainda estaria em 276 jogos. E eles falam, novamente, em 238. Ou seja, ainda teria 40 e poucos jogos sem transmissão.
Eu, particularmente, acho isso muito ruim. Novamente, mesmo que seja um grupo de Sul-Americana que eles não vão transmitir, por exemplo, esse ano na Sula, né, o Fluminense jogou a Sula, a gente tinha brasileiro em todos os grupos, né? Era uma exceção, exceto no grupo A. Só que assim, o Independiente Nacional de Potosí, lá em Potosí, às vezes você tá ali navegando ali no Disney Plus da vida, você assiste. Você para pra poder ver a altitude, como é que é. Adversário que pode ser, que seja seu adversário nas oitavas de final, você tem que ter onde ver esses jogos. Então, fico curioso para saber para onde vão esses pelo menos mais de 40 jogos. Mas a grande novidade é a entrada da TNT Sports. Essa é a grande novidade, no lugar do SBT. A Paramount, vamos lá, Libertadores e o que aconteceu? A Paramount saiu. E a gente precisa saber para onde vão os jogos ruins que estavam na Paramount. Os jogos bons vão para a ESPN, os jogos ruins vão para onde? A gente não sabe. Na Sul-Americana, a TNT assume o lugar do SBT. Warner Bros. Discovery através da TNT Sports. E eles vão transmitir aonde? No HBO Max, igual eles fazem com a Champions? Não. Na TNT Sports no YouTube. E por que isso? Né? Porque é em plataforma aberta, ou seja, eles não podem cobrar para poder as pessoas assistirem esse jogo. Então, hoje, o cenário real, e eles ainda levaram os highlights, né, de todas as competições, ou seja, de Libertadores, Sul-Americana e Recopa. Isso daqui vale muito, porque tanto é o direito de você utilizar os melhores momentos, como também é o direito de você ficar em live e utilizar esses melhores momentos 3, 5 minutos depois. A Cazé TV chegou a ter esse pacote e eles ficavam ao vivo, trocando ideia, comentando sobre o jogo, e com imagem do jogo passando na tela o tempo todo. Então o cara que de repente não tinha ESPN para assistir, tava vendo um resumão da rodada ali ao vivo. Então é um pacote muito importante esse da TNT Sport. E aí vale as dúvidas que a gente vai ficando. Eles assumiram o pacote do SBT, né? Pra gente, torcedor, isso é melhor? Eu acho que é e não é. Acho que tem duas questões. Primeiro, o SBT já passava os jogos no YouTube de graça, que é o principal ponto ali da democratização que a TNT traz. Passar um jogo no YouTube de graça. O SBT já fazia, mas escondia muito mais, né? Era um canal do YouTube que não tinha atividade de futebol o dia inteiro igual tem a TNT. Então isso com certeza vai trazer um público muito maior para essas transmissões do YouTube do que de fato tinha. Agora, na TV aberta, atraía mais gente? Com certeza. A TV aberta é muito mais aberta, né? Mas eu chutaria que cada vez mais as pessoas vão tendo mais YouTube sem ter TV do que vão tendo TV sem ter YouTube, né? Meu sogro não manja nada de tecnologia e tem YouTube na casa dele. Ele ainda tem TV também, mas seria totalmente normal não ter. Eu, por exemplo, não tinha TV aqui até ter que narrar jogo de casa. Minha esposa não tem TV, mas tem YouTube. Então, a TV aberta tá perdendo um pouco desse protagonismo. E o SBT não é a Globo também. O SBT não tem uma super audiência já construída que faz com que o cara... Ele ficava procurando os times para poder trazer a audiência desse time que tinha que assistir lá no SBT. Então, eu acho que, obviamente, o que vai ser mais importante, eu acho, para a Sul-Americana é o tratamento que a TNT dá. A Sul-Americana não é uma grande competição. A Sul-Americana não é uma super competição. Pelo contrário, a Sul-Americana em vários momentos é tratada até pelos clubes brasileiros como o resto. E com a TNT transmitindo, eles vão dar uma valorizada ali no produto, como fizeram com a Copa do Nordeste, foram muito importantes para a Copa do Nordeste se tornar um torneio gigantesco enquanto transmitiam. Então, é de se esperar que tenham reportagem, tenham viagens, tenham produção de conteúdo em larga escala sobre essas competições como é bom. Então, pra mim, pelo menos, eu acho, acho interessante a entrada da TNT no lugar do SBT, acho que é mais importante, um canal que é só de esporte. Por incrível que pareça, eu acho ruim a saída da Paramount. Você fala, pô, Gabriel, Paramount, eu não gostava, a Paramount custava R$30. Eu não tenho porque meu provedor de internet me dá de graça, né? Mas assim, custava R$30. A ESPN, por exemplo, com o Disney Plus, que é onde passam todos os jogos de verdade, custa bem mais do que isso, tá? Porque o plano, você vai ter que assinar aquele plano, Campeonato Premier League, etc. Então custa bem mais do que isso. Então, né, pensando em custo, ainda assim vai ficar bem caro. Porque hoje quem tem TV a cabo não assiste os principais jogos, mas não assiste os jogos. Os jogos mesmo, ter a Libertadores inteira, não tem. Várias vezes o jogo vai para o Disney Plus. E aí como é que faz? Então, eu acho que a saída da Paramount acabou sendo ruim. Se eles colocarem um outro player ali para poder disputar, entra um Prime Video, por exemplo, comprando daqui a pouco, um Netflix da vida, que ainda tem que ver como é que vai ser isso, a venda da Warner vai para Netflix mesmo, a Paramount vai comprar a TNT e vai ter o direito da transmissão, a gente ainda não sabe como é que vai ser. Aí beleza, se entrar um outro. Agora, a gente
perder jogos de terem transmitidos, mesmo que ficasse escondido lá na Paramount um Mushoku Runa e Orense, era importante ter essa transmissão. Aí essa parte eu achei que ficou meio ruim. Em plataforma aberta, a Globo ainda é imbatível, uma audiência gigantesca, não tem o que fazer, e vai ter jogo na GTV também. O jogo que passa na Globo passa na GTV também. Espero falar muito de Libertadores aqui nesse período, né? Não falar nada de TNT, de Sul-Americana, nem nada desse tipo. Vamos embora. Se inscreve, deixa o like, até a próxima. Valeu.